Doação com cláusula de usufruto é um sistema quase que sugerido pelo ordenamento jurídico como linha de planejamento sucessório. É um sistema rudimentar e tão caro quanto o inventário. Sou Elizabeth Guterres, advogada, e venho falar sobre o porquê dizer não à doação em vida. O contrato de doação em vida contém a cláusula de usufruto. No entanto, não te permite o direito ao arrependimento. Não há um caminho de volta. Não te dá um retrocesso, um direito de retroagir aquela ação. Uma realidade triste, mas que ninguém está livre de acidente, é o caso de que seu filho morra antes de você. E você fez o contrato de doação. Não vai haver como patrimônio retornar para as suas mãos, caso ele tenha cônjuge e herdeiros legítimos ou testamentário. Para que o bem averbado nesta condição seja alienado, existe a dependência da anuência de herdeiros. Se surgir uma boa oportunidade para você vender este imóvel, tem que ter a anuência deles, dos seus herdeiros, do donatário, incluindo seus cônjuges, caso sejam casados. Com a gravação do usufruto, você fica limitado ao gozo e uso da coisa, do imóvel. A fruição, o direito de dispor, continua sendo dos donatários, no caso, seus filhos. Quando você doou, você tirou das suas mãos a fruição. Você não pode dispor, você não pode vender. Para vender, tem que haver a anuência ou consentimento dos donatários. Seus filhos você conhece, e os cônjuges deles? Na alienação, se houver a necessidade, se houver uma possibilidade de vender, os cônjuges terão que assinar, mesmo em se tratando bem de doação. Mesmo sabendo que legalmente, no sistema de comunhão de parcial de bens, os bens recebidos em doação não se comunicam. Os tabeliões de cartórios se negam a proceder qualquer ato sem a anuência do cônjuge. Isto não por excesso, não por displicência, não por implicância, mas obedecendo normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado, que procuram trazer resguardo por conta das fraudes. Muitas fraudes geram muitas leis para resguardar aquele bem e os seus donos, né? No caso, os donatários, os herdeiros, os seus filhos. Mais uma vez, o Estado pesando, ele pesa a mão na vida dos particulares. Fato que aconteceu com um dos membros do time Holding Brasil, que vale a pena contar aqui. Um casal com 4 filhos, com mais
de 40 anos, cada um, casado. Esse casal tinha 70 anos de idade. E um dos filhos estava no processo de divórcio, ainda na pendência da partilha de bens. E surgiu para esse casal uma grande oportunidade. Eles dividiram os bens, doaram os bens em um quarto. Igual eles tinham 4 filhos, fizeram um condomínio de um quarto para cada filho. E surgiu a oportunidade de vender um desses imóveis, um terreno que valia R$500, surgiu a oportunidade de vender por 1 milhão. 4 vezes mais o valor real do imóvel. Um terreno, e a construtora queria comprar e concederia em troca 4 apartamentos no valor de R$500. Uma oportunidade que não surge todo dia. Eles aceitaram, quiseram aceitar, quiseram fechar o negócio, né? Só que essa esposa ou esta mulher que ainda não tinha a partilha feita, o que aconteceu? Cresceu o olho e começou a exigir muito além do que receberia na partilha normal de bens. O donatário, o esposo, não aceitou e entraram na justiça. Entraram na justiça para contestar essa exigência dela ter que assinar. Ganharam. Mas quando entra na justiça, o negócio fica lento, né? Justiça é morosa, justiça brasileira. E conseguiram comprovar o exagero da corregedoria, né? Exigindo que ela assinasse. E quando eles ganharam, tá? Ganharam na justiça, e quando foram retornar o assunto com a construtora, já havia sido fechado o negócio com outro imóvel. E eles perderam, né? Perderam esta grande oportunidade. Por estes e outros motivos, é considerado um mecanismo, a doação de bens em vida, é considerado um mecanismo extremamente rudimentar. Não só pelo fato de permanecer com a mesma redação desde 1916, o Código de Processo Civil. Ele é tão caro quanto o inventário. Não elimina burocracia nenhuma, não apresenta economia tributária, não apresenta diminuição dos valores pagos. Muito pelo contrário, às vezes são maior do que os praticados no inventário. O inventário, já sabemos, consome 40%, podem consumir até 40% ou mais de 40% do nosso patrimônio. Não dispensa nenhum ato do inventário. Leva o mesmo tempo, vai se arrastando na justiça. Não evita a lesão do sistema ordinário, que é o inventário. Não tem nenhum benefício para te dizer, faça uma doação em vida. Não é um bom negócio a doação em vida.
Se esta informação foi útil e acrescentou conhecimento para você, deixa seu like e compartilhe.